pelo seu Santo Espírito, para que as nossas crianças sejam abençoadas, mas também abençoadoras. No nome de Jesus. Amém, amém. E aqui com vocês que estamos, graça e paz. Nós vamos hoje ministrar um texto bastante conhecido da igreja, que é o Salmo 23. Abra, por gentileza, então, a sua Bíblia comigo, no Salmos 23. Nós vamos ler todos os versos, todos os 6 versos. Você que também nos acompanha de casa, você pode também acompanhar essa leitura do Salmo 23, todos os 6 versos, que diz: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Fecha seus olhos. Pai Santo, queremos ouvir a sua voz. Voz de consolo, voz de cuidado, voz de restauração. Precisamos te ouvir, precisamos te conhecer, porque os dias são difíceis. No nome de Jesus. Amém. Diz o ditado: tem dia que dá caça e tem dia que dá caçador, não é isso? Tem dia que tá bom. Tem dia que você acorda numa segunda-feira com aquele ânimo de trabalhar, com aquela alegria de viver, com aquele despertar bom. Tem dia que você vai trabalhar e que o que você faz funciona bem. Você produz muito, você abençoa muito, você cuida muito. E você chega no final do dia e fala: eita dia bom, que bênção de dia, glória a Deus pelo meu dia. Tem semana que passa muito rápido, que voa. Você fala: meu Deus, quanta coisa eu fiz nessa semana. Tem sábado e domingo de casa cheia. Mães, pais, irmãos, sobrinhos, tios, tias, na casa de um pai. Música alegre. Um churrasquinho, uma coquinha trincando. Para por aí os trincando, tá? Uma coquinha. Tem dia que a casa do pai tá alegre, cheia de gente, cheia de energia, cheia de alegria. O pai tá mais alegre, a mãe tá mais alegre, os irmãos estão brincando entre si. A mesa está cheia, você olha assim, todos os lugares da mesa cheia, falta lugar, por sinal. As crianças têm que comer na sala lá, assistindo filme. Tem dia que dá caça, mas tem dia que dá caçador também. Tem dia que você acorda e, se não for no remédio, você não sai da cama. Tem dia que você vai deitar e, se não for no remédio, você não dorme. Tem segunda-feira que custa para terminar.
Tem semana que você está doido para gritar um sextou e vai ver sexta-feira 15h30, terça-feira 15h30. Terça-feira 15h30 e você está doido para mandar um sextou. Semana difícil de passar. Chega no final de semana, a casa já está triste. Falta lugar à mesa. Tem uma cadeira a menos na mesa. Um prato a menos. Isso porque tem semana que a morte visita. Tem semana que é mais difícil. Tem dias bons, tem dia que dá caça, mas tem dias maus, tem dia que dá caçador. Essa semana, 2 irmãos amados, o nosso pastor, o reverendo Edson, e a nossa querida Valéria, perderam seus irmãos. Pais ficaram sem filhos. Isso que a gente conhece aqui da nossa comunidade. Mas tantas outras por aí estão passando por uma semana enlutada, uma semana chorosa. Essa semana eu estava ouvindo uma música de um artista chamado Rich Sambora, que em português o título da música é 7 anos se passaram. E ele fala o que aconteceu nesses 7 anos, que foi uma decadência. E quando eu estava ouvindo, eu me lembrava do texto onde Daniel interpreta os sonhos de Faraó, e ele fala nesses sonhos: olha, Faraó, haverão 7 anos de vacas gordas, onde você deve acumular essas riquezas, mas também haverão 7 anos de fome em toda a terra. E toda a terra vai procurar os seus cofres, os seus tesouros, porque serão anos de vacas magras. Então a Bíblia é recheada de exemplos de 7 anos que vão bem, mas 7 anos que também é só ladeira abaixo. Dias onde as coisas estão bem, você consegue perceber todas as misericórdias do Senhor. Você fala: meu Deus, como Deus é bom na minha vida, eu mereço muito menos do que o Senhor estabeleceu na minha vida, na vida da minha família. Mas tem tempo onde você fala: meu Deus, por que eu estou passando por isso e essa crise não acaba, Deus? Por que eu estou vivendo isso agora? Como é que eu consigo sobreviver e passar por isso, Senhor? Senhor, me ajuda, eu preciso do Senhor. Eu preciso de um pouquinho de esperança. Alguns irmãos estão vivendo isso essa semana. Como está doída, como a dor está me afetando, como o meu coração está sangrando, como está difícil no meu trabalho. Ele está insuportável no trabalho, está insuportável na minha relação, como está difícil no casamento, como está difícil com esse filho, como está difícil a vida. Tem dia que é isso que a gente experimenta, irmãos. E nenhum de nós vai escapar de dias assim. Nenhum de nós vai ter a vida só com as facilidades da vida. Nós vamos ter dias felizes, graças a Deus. Vai dar caça. Mas vai ter dia que vai dar caçador. E para esses dias, a gente precisa depender de um Deus que é bom. O título da mensagem de hoje é: bondade e misericórdia me seguirão. Você crê assim, que a bondade e a misericórdia do Senhor seguirão a sua vida? Graças a Deus. O salmo que nós lemos, Salmo de Davi, Salmo 23, Salmo de Davi, ele tem essa diferença de dias. Ele vai dizer: o Senhor me faz descansar em pastos verdes. Então aqui, por exemplo, no verso 1, Deus é apresentado como um pastor. Do verso 1 até o verso 3, Deus é apresentado como um pastor, aquele que leva as ovelhas
para pastar em pastos verdejantes, em riachos tranquilos, onde essas ovelhas podem beber água tranquila, fresca, debaixo de sombrinha. Do verso 1 ao verso 3, Deus é um pastor. No verso 4, Deus é um viajante conosco. No verso 5, Ele é um anfitrião, é alguém que nos recebe em sua casa. E no verso 6, fala de peregrinação, fala da caminhada até Israel. É um tempo de peregrinação através e possibilitado por Deus. Então, o Salmo 23 é um salmo que apresenta um Deus num dia muito bom, mas também apresenta Deus num dia muito mau, onde não existe nada verde. Sabe aqueles filmes de terror onde você vê a pessoa passando em lugares tenebrosos assim, aquela água insalubre, lamacenta, onde saem bolhas assim de enxofre, tuf, e o cenário é preto, é cinza escuro, é roxo, é tenebroso. Davi também está descrevendo esse lugar, quando ele fala do vale da sombra de morte, vale da sombra da morte. Então Davi está falando, Senhor está comigo e me conduz com sua vara e seu cajado no dia bom. Mas o Senhor está comigo no vale onde a morte faz sombra. E aqui eu queria tentar ilustrar com você esse lugar onde a morte faz sombra. Sabe quando você está num lugar ensolarado? Pensa aí, por exemplo, na praia, que você está para ir, que eu sei. Que está ali, o sol está bonito, o mar está azulzinho, verdinho. E de repente, alguém enviado pelo diabo entra aqui bem na sua sombra, assim, ó. E faz aquela sombra, atrapalhando sua visão, atrapalhando seu sol. Entra aquela nuvem escura assim, ó, e estraga para já, o vento já começa a jogar as coisas longe e tudo mais. Ou então pensa, quando você está trabalhando, para quem trabalha ali na frente do computador, está aqui, e de repente uma pessoa fica aqui assim, ó, olhando o que você está fazendo, bisbilhotando, conferindo. Quando eu vejo o vale da sombra da morte, eu vejo um lugar, um sentimento, um pensamento, onde a sombra da morte tira toda a alegria do meu sol, passando como uma nuvem escura, ou com alguém tampando a minha visão do mar, ou como alguém bisbilhotando, o lugar onde a morte bisbilhota. Você consegue ressentir o respirar no seu ouvido, no seu pescoço. O lugar onde a morte faz sombra é isso. É quando você consegue sentir o calafrio dela, a presença dela. Davi experimentou o vale de pastos verdejantes. Mas Davi também sentiu a respiração da morte. Talvez você esteja vivendo um dia bom, e glória a Deus, tomara que ele dure, mas vai ter pelo menos um dia na sua vida. Que se tudo der certo na sua vida, uma única vez, você vai sentir um vale onde a morte faz sombra. Um vale onde a morte bisbilhota. Nesse dia, meu irmão, a Bíblia é nossa referência. No dia bom, a Bíblia é nossa referência. A gente precisa crer. Falávamos aqui, o Will Brenner falou aqui pra gente na escola dominical que está sendo bênção, você deveria vir. A gente deveria voltar a acreditar na presença milagrosa de Deus. A gente devia voltar a crer que Deus é um Deus que nos acompanha. Um Deus que faz milagres, um Deus que cura milagres, um Deus que, se quiser, ressuscita até morto.
A gente tem que continuar crendo num Deus assim. Porque quando a gente se converteu, o Brenner falou, parece que a gente tinha aquela fé mais simples de criança. A fé onde a gente deposita a mesma confiança no Deus e nos seus milagres. A gente tem que voltar a crer que Deus, Ele nos acompanha no dia mau. E eu queria rapidamente falar com você sobre o verso 6 que diz: bondade e misericórdia me seguirão. Bondade e misericórdia me seguirão. E o primeiro tema que eu quero falar com você é que bondade e misericórdia me seguirão porque Deus está comigo. Então eu quero começar essa conversa falando da bondade e da misericórdia de Deus, porque Deus está comigo. Amém? Porque no dia mau, no dia de luto, talvez você seja tentado a questionar Deus com um assunto de morte, com um assunto de sombra de morte. É bastante normal você ver questionamentos do tipo: por que Deus deixou? Por que aconteceu? Por que Deus permitiu que a sombra de morte chegasse na minha casa? E em Mateus capítulo 22, verso 31, tem um diálogo muito interessante sobre a morte. Os fariseus chegam para Jesus e tentam entender um pouquinho da vida pós-morte. Então falaram para Jesus assim: viu, como é que funciona, por exemplo, com relação a casamento? O sujeito tem uma esposa, morreu, essa esposa vai para o irmão, aí morreu, vai para o outro irmão. Chegar no céu, como é que vai ser esse negócio? Essa esposa vai ser esposa de quem? Dos três. E também sobre a ressurreição, como é que vai funcionar esse troço? Explica para mim, fariseu perguntando para Jesus. E Jesus responde assim: nos céus, ninguém se casa e nem se dará casamento. Simples. E com relação à ressurreição, Jesus continua. Ele vai dizer: vocês não ouviram o que foi dito? Eu sou, olha o tempo conjugado aqui. Não é eu fui. Eu sou o Deus de Abraão. Em época de Jesus, tá? Muito tempo depois de Abraão. Eu sou o Deus de Abraão. Eu sou o Deus de Isaac. Eu sou o Deus de Jacó. E aí ele completa: Deus de vivos e não de mortos. Então Jesus está falando assim: não sei do que você está falando. Morte? Não estou entendendo o que você está falando. Vocês ouviram o que foi dito? Não preciso dizer. Eu vou repetir aqui coisa que vocês já sabem. Com 12 anos vocês decoraram tudo isso. Eu sou o Deus desses que vocês chamam de mortos. A morte não é o que vocês acham sobre ela. A bondade de Deus tem a ver com isso, irmão. Tem a ver com uma morte que não existe. É uma questão temporal, limitada, substancial, pontual. E sabe o que é interessante? A gente vai ver no Éden, quando o Senhor ele expulsa Adão e Eva do paraíso, ele fala assim: selaremos então o portão do jardim, para que o homem não tenha acesso à árvore da vida, que nós sabemos que é Cristo, o Cristo no Éden, e, portanto, viva para sempre. Então, selaremos o portão para que o homem não tenha acesso à árvore da vida e viva para sempre. Então, o homem não vive mais para sempre a partir daquele momento. Só que a árvore da vida que é Cristo, ela veio até mim. Tem uma música que diz, né? Meu orgulho me tirou do jardim. Tem? Tua humildade colocou o jardim em mim.
Cristo, que é a árvore da vida no centro do jardim, veio até mim. Então aquela árvore que me impedia de viver para sempre, ela veio ao meu encontro. Irmão, eu vivo para sempre. O castigo que me trazia a morte foi pago já. Irmão, a gente não deve nada para o Éden. Falava isso na reunião de homens e mulheres da última que teve. Irmão, a gente não vive um castigo de Deus mais. Nós fomos reconciliados com Deus. Nós estamos reconciliados com Deus. A morte não mais te domina, irmão. Você sabe por quê? Porque a árvore da vida veio a teu encontro. Você comeu da carne dessa árvore da vida. Você tomou do seu sangue dessa árvore da vida. Ela veio e fez novas todas as coisas. A árvore da vida, Jesus de Nazaré, veio até mim, morreu por mim, ressuscitou, foi ao Pai e colocou em mim, desceu sobre nós o Espírito Consolador, que é Deus, que é Cristo, agora morando em mim. Irmão, se você já confessou Jesus como seu Senhor e Salvador e entende o que é o Evangelho de Jesus de verdade, não existe esse assunto de morte. Então, questionamentos na hora da morte são questionamentos que não faz parte daquele que conheceu a pessoa de Jesus. Porque a morte já está vencida em Cristo. Apocalipse 20, verso 14, vai falar assim: a morte e o inferno foram jogados num lago de fogo, que é a segunda morte. A morte morreu. O próprio inferno morreu. Eterno é só aquele que está em Cristo. Você crê assim, irmão? Amém. Você crê que você tem vida eterna com Cristo, irmão? Bondade e misericórdia me seguirão, porque Deus está comigo. Segundo tema que eu queria falar com você é: bondade e misericórdia me seguirão, porque eu conduzo bondade e misericórdia. Tem uma história real da Segunda Guerra de duas irmãs holandesas chamadas Betsy e Corrie. Betsy e Corrie são duas irmãs holandesas jovens, Betsy mais velha, Corrie um pouco mais nova. Elas foram levadas no campo de concentração de Ravensbrück. E Betsy era uma garota que vivia do discipulado, vivia da oração, orava todos os dias dentro dos terrores de campos de concentração em Ravensbrück. Corrie olhava para a irmã e se fortalecia na irmã. Não tinha fé de Betsy, mas olhava a irmã e falava: eu preciso me apoiar nessa fé de Betsy. É nela que é a minha única esperança, é minha irmã. Mas Betsy, enfim, morreu no campo de concentração. E Corrie continuou a vida dela com o testemunho da irmã. Continuou a vida dela no discipulado, na oração e nos louvores, no terror de um campo de concentração de Hitler. Ela pôde testemunhar. Graças a Deus, ela sobreviveu aos campos de concentração com o fim da guerra. Mas ela, no seu testemunho, dizia: uma vez a minha irmã me leu para mim os Salmos 23. E quando ela leu que a vara e o cajado de Deus me consolam, eu entendi que a Betsy fazia as vezes da vara e do cajado de Deus para mim. Bondade e misericórdia me seguirão, porque eu conduzo bondade e misericórdia para onde eu for. Porque eu creio que Deus derrama bondade e misericórdia. Falamos isso no primeiro tema. Agora eu estou falando o seguinte:
Bondade e misericórdia acontecem através de mim. Bondade e misericórdia haverá onde eu houver. Bondade e misericórdia acontece onde eu acontecer. Bondade e misericórdia serão o suspiro daquele que está se afogando, mas que puxa aquele ar para viver mais, aonde eu estiver, porque eu recebi bondade e misericórdia do Senhor, mas eu, como agente da graça de Deus em Cristo Jesus, conduzo bondade e misericórdia aonde eu for. Amém, irmão? Amém. E aí é muito mais difícil do que a gente esperar milagre de Deus, irmão. A gente espera milagre de Deus porque sabe que Deus faz milagre. E a gente vai retomar, se Deus que permitir, nos nossos corações, as esperanças de milagre de Deus, porque Deus é Deus, Ele faz milagre. Mas se já é difícil esperar milagre, irmão, muito mais difícil é eu ser milagre. Eu ser bondade e misericórdia. O texto salmista vai dizer, certamente que bondade e misericórdia me seguirão. Certamente, é certo que bondade e misericórdia me seguirão. Da parte de Deus, mas também da minha parte, por causa de Deus. Através de mim, por causa do Evangelho. Sobre mim, que sou agente do Evangelho. Eu, como agente do Evangelho, sou aquele agente que leva a misericórdia. Sou aquele agente que faz com que os meus ambientes sejam salubres, sejam possíveis, sejam mais alegres, seja de consolo. Irmãos, para a glória de Deus, a nossa igreja está um número maravilhoso. Graças a Deus. Olha a quantidade de gente que pode ser vara e cajado de Deus, que consola na vida do pastor Edson, que talvez esteja nos assistindo agora, na vida da Valéria, que também talvez esteja nos assistindo agora, ou sua família. Falei com ela hoje. Ainda é clima de choro, óbvio. Irmãos, olha quanta vara e cajado de Deus disponível para esses irmãos nessa igreja. Irmão, não vai embora assim que acabar o culto, não. Dê um abraço em alguém. Seja misericórdia, seja graça, seja bondade de Deus na vida dos seus irmãos. Mas não só aqui, irmão. Lá no seu trabalho. Sabe aquela pessoa que quando chega o clima muda? Talvez você tenha pensado em alguém que muda para mal. Mas você é aquela pessoa que faz com que o clima vire salubre, vire possível, vire alegre, fica saudável, sabe, os ventos mudam. Irmão, é da parte de Deus. Quando você faz isso, você está sendo da parte de Deus, está sendo arauto de Deus, está sendo gente de evangelho. Porque bondade e misericórdia seguirão a minha vida, porque Deus é comigo. Mas bondade e misericórdia seguirão a minha vida, porque eu estou puxando bondade e misericórdia que está me seguindo para os ambientes onde o Senhor colocou você. Irmão, que nós possamos ser bondade e misericórdia na vida dos nossos irmãos. A gente precisa virar essa chave e entender que o Evangelho é de gente que cuida, o Evangelho é de gente que abraça, é de gente que restaura, é de gente que caminha junto, é de gente que é vara e cajado de Deus que consola o mundo. Amém? E para terminar, bondade e misericórdia me conduzirão de volta à casa do Pai. Bondade e misericórdia é o que me conduz para a casa do Pai. Irmão, você como um ente eterno em Cristo, salvo por Cristo, que leva a bondade e misericórdia da parte de Deus, você tem que entender que a casa do Pai é o lugar onde você volta todo dia. O rabino Newton Bonder, ele vai falar assim,
Tem uma tradução melhor do que o Senhor é meu pastor e nada me falta. E essa tradução é: o Senhor é meu pastor e Deus não me falta. Se o Senhor é meu pastor, Deus não me falta. E eu vivo na presença desse Deus quando eu volto para a casa do Pai todos os dias. E a casa do Pai é esse caminho contínuo de evangelho. Não é um local como foi na peregrinação de Davi. Naquele momento havia uma peregrinação à casa de Deus. Já não é mais. A casa de Deus é você. E eu devo retornar para a casa do Pai todos os dias. Mas também vai ter o dia em que eu vou retornar para as moradas celestiais. Aquela que o Senhor Jesus disse assim: a casa do meu Pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito para vocês. A casa do meu Pai é o lugar da união. É o lugar da reconciliação. Irmão, volte para a casa do Pai. Volte à mesa da reconciliação. Volte à mesa do perdão. Talvez tenha irmãos aqui que precisa pedir perdão. Talvez tenha irmãos aqui que já não fala com gente desde a última eleição. Irmão, volta atrás. Restaura a tua vida, pede perdão no nome de Jesus. A casa do Pai é a mesa da reconciliação, é a mesa da união. A casa do Pai é o lugar onde as coisas voltam a ser alegres. A casa do Pai, irmão, é o lugar onde um dia você vai se encontrar com as pessoas queridas, de volta com música alegre, de volta com um clima de todos os irmãos na mesa, mas não só esses seus irmãos do primeira instância, mas daqueles irmãos onde o Senhor falou para João e para Maria: eis aí a tua mãe, eis aí o seu filho. Agora vocês é a minha família da fé. Agora o meu sangue e minha relação sanguínea, embora eu amo meus irmãos, a minha irmã e meu irmão, a minha relação agora familiar ultrapassa o meu sangue. Você também é meu irmão e minha irmã, e eu também amo vocês. E eu quero um dia voltar para a casa do meu Pai, porque a bondade e misericórdia me conduzirão para a casa do meu Pai. E esse dia a mesa do Pai vai estar cheia de novo, amém? Nesse dia não vai faltar lugar à mesa. Nesse dia a alegria vai ser imensa, irmão. Nesse dia você vai poder regozijar em Deus, porque Deus é aquele que tornou possível a sua vida. E também a morte nesse dia não passa de uma caminhante gentil que vai te conduzir a uma vida muito melhor. Uma caminhante que você não tem mais medo. Uma caminhante que conversa com você até você chegar na casa do teu Pai, se despede de você e agora você entra para uma vida que não há mais morte, que não há mais dor. Uma vida de esperança, uma vida de alegria, uma vida de amor. E eu quero deixar essa palavra para você, irmão. Vai doer, claro que vai doer. Eu não estou dizendo aqui que não tem que doer, pelo contrário, irmão, vai doer. Os dias são maus. Mas a nossa esperança não está na continuidade dos nossos dias sem alguém. A nossa esperança está no fato da gente ser entes eternos, porque nós já temos de novo acesso à árvore da vida e para sempre. A nossa esperança está no fato de eu ser bondade e misericórdia para os meus irmãos, enquanto a dor está pegando. A nossa esperança está no fato de eu ter você. A nossa esperança está no fato de você ter a mim. A nossa esperança está no fato da gente estar junto. Crendo que Deus, o nosso Pai, cuida de nós. Bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias, porque Tu, ó Deus, Santo Deus, está comigo. A Tua vara e Teu cajado me consolam. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E eu habitarei na casa do Senhor para sempre. No nome de Jesus. Amém.
Feche seus olhos. Santo Deus, a tua bondade e a sua misericórdia é muito grande nas nossas vidas, Deus. Como é bom a gente ter o Senhor como um Pai que nos recebe nas suas moradas eternas. Como é bom crer que o Senhor está comigo. Como é bom crer que a sua vara e o seu cajado me consolam. Mas como é bom crer, Senhor, que o Senhor colocou vários irmãos para trazer bondade e misericórdia na minha vida. Deus, obrigado. Obrigado por tanto consolo, Deus. Obrigado por tanta misericórdia, Deus. Obrigado por tanto amor. Obrigado por tanta graça. Obrigado porque o Senhor é bom. Senhor, esteja nesse momento com o pastor Edson e com a sua família. Leva a bondade e leva a misericórdia, Deus. Para que os dias sejam bênçãos na vida dele através de nós. Que os dias sejam bênçãos na vida dele através do seu Espírito Santo, o Consolador. Que os dias sejam bênçãos na vida dele. Senhor, nesse momento, te peço pela Valéria, seus irmãos e seus pais. Que a sua bondade e sua misericórdia estejam com eles. Que seu cuidado esteja com eles amanhã, numa segunda-feira de manhã. Tira eles da cama, Senhor, com força. Que eles vençam, Senhor, a tristeza da morte. Senhor, cuida do Leandro. Cuida dele, Senhor. Abençoa a vida dele, Senhor. Cura ele, Senhor, de toda doença. No nome de Jesus. Abençoa a vida da Valéria. Dê alegria à Valéria. Senhor, abençoe as famílias enlutadas, Senhor, próximos de nós, mas também nem tão próximos assim. Que o Senhor console. Usa a nossa vida para consolar. Porque logo estaremos todos juntos de novo, na casa do Pai, com alegria, com mesa cheia. No nome de Jesus. Amém. Amém. Em clima de alegria, vamos levantar e vamos cantar mais uma última canção. Em seguida nós vamos orar para os seus pedidos e nós vamos felizes para casa, sabendo que o clima é de esperança, que o clima é de consolo, que o clima é de amor, porque a gente está junto, porque a gente vai ficar junto. No nome de Jesus, vamos cantar.